Opinião Minas de hoje, vamos conversar com o empresário Marco Antônio Falcone. O tema da nossa conversa será cerveja artesanal. Bom dia, Marco Antônio, um grande prazer tê-lo aqui. Bom dia, Domingos, o prazer é todo nosso. Uma satisfação muito grande poder falar sobre a cerveja artesanal, que é uma modalidade que vem crescendo muito no Brasil, é um movimento mundial, e é um prazer muito grande estar aqui. Perfeito. E hoje é o nosso último programa do ano. O Opinião Minas está trazendo exatamente um tema extremamente ameno, que é a cerveja artesanal, e que é também, eventualmente, uma modalidade que você, telespectador, pode usar para comemorar o início, o final e o início do ano novo, né? O Marco Antônio era administrador e hoje um empresário. Desde abril, uma pequena cervejaria, uma empresa familiar que trabalha com os irmãos e com o pai, produzindo exatamente esse novo produto que é a cerveja artesanal. Por que produzir cerveja artesanal, Marco Antônio? Bom, no caso específico de nossa família, nós já há 15 anos fabricávamos cerveja caseira para consumo próprio no sítio. Sim. Depois, recentemente, a partir do ano 2000, eu passei a ir para a Europa para fazer feira de Hannover, para uma outra atividade. Então, seguiram-se 4 anos nessas visitas à Alemanha e, consequentemente, Bélgica e Dinamarca, onde nós conhecemos as pequenas cervejarias, que são as micro-cervejarias europeias. Sim. Então, nós descobrimos que tinha uma identidade muito grande com aquilo que nós fabricávamos de forma caseira. Perfeito. Tá? Dentro disso, nós resolvemos estudar um projeto de implantação de algo similar no Brasil. Fizemos um estudo de mercado e vimos que realmente o mercado era carente de uma cerveja de qualidade que respeitasse os padrões da Lei da Pureza da Cerveja da Alemanha, né? que foi promulgado em 1516 pelo Duque Guilherme IV, que dizia que a cerveja só poderia ser fabricada se contivesse 4 ingredientes básicos: o malte, o levedo, o lúpulo e a água. E daí, a partir dessa data, quem fabricasse cerveja com algum outro ingrediente, era comum na época se fabricar cerveja com ervilhas, por exemplo, usavam até cal na cerveja. Então, quem não usasse apenas os 4 ingredientes, tinha os barris furados em praça pública. Perfeito. Né? Então, a ideia de se fabricar cerveja artesanal é justamente resgatar esse sabor, essa pureza da cerveja, e que nós achamos muito adequado para o mercado brasileiro. Perfeito. Como distinguir a cerveja industrial ou comum da cerveja artesanal? A cerveja artesanal normalmente é fabricada respeitando a lei da pureza, não é apenas com o único ingrediente, o único cereal, o malte. Né? Então, nota-se uma espuma bem mais rica, bem mais densa. É uma cerveja que contém uma certa parte de leveduras, que a cerveja industrial tem que abolir, porque ela tem um prazo de validade mais longo. Né? A levedura torna a cerveja rica em vitaminas do complexo B, que são benéficas para a saúde. É uma cerveja mais saudável e consegue essa distinção facilmente, porque o sabor é um sabor mais denso, mais encorpado, né? E é uma cerveja que realmente a quantidade é mais palatável do que se tomar cerveja industrial. Perfeito. Como é que se distingue, por exemplo, a cerveja artesanal das chamadas cervejas especiais? A cerveja artesanal, na verdade, está englobada na família das cervejas especiais. Sim. Hoje, na Europa, é uma tendência muito grande de cervejas fabricadas a partir do trigo. O Brasil está começando, nós temos aí a Bohemia Weissen, que é uma cerveja de muita qualidade, é uma cerveja especial. E as cervejas artesanais se enquadram nessa modalidade de cervejas especiais. Perfeito. Há também a cerveja orgânica. Em que a cerveja orgânica se diferenciaria da artesanal? A cerveja orgânica já é uma cerveja que tem o certificado de origem orgânico da matéria-prima. Então, por exemplo, a cevada é orgânica, o lúpulo tem certificado de ser orgânico. Então, essa é a característica da orgânica. Para encerrar essas características da cerveja, quais são os principais tipos de cerveja que nós temos no mundo? As cervejas se dividem em 2 grandes famílias. Né? Nós temos as cervejas ale, que são cervejas de alta fermentação, ou seja, a levedura ela se posiciona na parte superior do tanque. São cervejas fermentadas a uma temperatura maior, normalmente a 20, 25 graus centígrados. Sim. Ao passo que as lagers, que são cervejas de baixa fermentação, levedura de baixa fermentação, se posicionam na parte inferior do tanque, temperaturas mais baixas, 10 a 15 graus. Então, elas dividem em famílias. Por exemplo,
A Weissenbier, que é a cerveja de trigo, que hoje está se popularizando muito, não só na Europa, como também no Brasil, é uma cerveja da família Ale, de alta fermentação. Sim. Já a Pilsen, que é a cerveja mais popular para o brasileiro, é uma cerveja Lager. Lager. Para quem também não conhece, as ales, elas são também consideradas cerveja escura, cerveja preta, né? Que nós tomamos aqui. E a cerveja Lager seria propriamente a loura, só para ter, digamos, o nosso telespectador ter um sentido do que seria isso. Ou esses exemplos não são os melhores? Não, de certa forma sim, porque as escuras mais famosas, elas estão nas famílias na família das Ale. Por exemplo, a cerveja Stout, ela está na família das Ale. A Bitter está na família das Ale. Porém, nós temos cervejas Lager, escuras muito boas. Nós temos Pilsen escuras, que são excelentes cervejas. Sim. E aí, exatamente, a grande diferenciação não é o formato físico, mas é o processo, né? Exatamente. Perfeito. Sim. Qual o significado econômico das cervejarias artesanais no Brasil e aqui em Minas? Olha, hoje é muito crescente o movimento das pequenas cervejarias, das cervejarias artesanais no Brasil. Eu diria que nos 2 últimos anos, praticamente se dobrou o número de cervejas artesanais. Na Europa, esse movimento já é mais antigo. Nós temos na Europa, por exemplo, o movimento da renascença da cerveja artesanal, que eles chamam da cerveja draft beer, né? Então é um movimento que englobou toda a Europa, começaram a brotar microcervejarias nas cidades para abastecer o mercado local. E nos Estados Unidos ocorreu a revolução das microcervejarias, também na Califórnia principalmente, e hoje é um movimento muito importante no Brasil. Ele ainda não é significativo no contexto geral. O Brasil hoje produz 8 bilhões de litros de cerveja por ano. Eu diria que cerveja artesanal não chega a 500 mil litros, né? Sim. Economicamente é pouco representativo, mas crescente. Sim. Quantas cervejarias nós teríamos no Brasil e aqui em Minas? No Brasil, as microcervejarias chegam hoje perto da casa das 70 microcervejarias. Sim. Em Minas Gerais, a grande referência talvez seja a Krug Beer, que foi a primeira. É uma cerveja de excelente qualidade, todo Belo Horizontino que gosta e preza a cerveja conhece, né? E a Falck Beer nasceu mais ou menos dentro do mesmo conceito. Estamos aí tentando engrossar esse mercado, porque eu acho que há uma abertura para muitas cervejarias. Eu acho que é um momento que os empreendedores devem pensar em empreender microcervejarias, porque o mercado é muito grande. Eu creio que em Minas Gerais nós temos espaço para mais de 20 microcervejarias e temos que encorpar essa revolução que existe, porque a tendência é levar um produto diferenciado ao cliente. E de melhor qualidade, né? E de melhor qualidade. Onde se concentra mais as cervejarias artesanais no Brasil? Olha, no Sul, mesmo talvez até pela imigração, né, italiana, alemã, as principais microcervejarias estão concentradas no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Sim. Santa Catarina hoje tem cervejarias que são reconhecidas internacionalmente. Eu cito aqui a Eisenbahn, por exemplo, que é uma cervejaria que está classificada junto com a Baden-Baden de Campos do Jordão como as 2 marcas brasileiras entre as 500 primeiras do mundo. Perfeito. O que se requer, já que o senhor estimulou o nosso empresário e o empreendedorismo, o que se requer para montar uma cervejaria artesanal? Que capital vai contar? Olha, hoje antigamente era uma coisa bastante cara, porque todo equipamento teria que ser importado. Os belgas e os alemães fabricam excelentes máquinas, até na Dinamarca se encontra excelentes fabricantes de equipamentos para cervejaria. Mas hoje no Brasil já existem 3 ou 4 fabricantes que atingiram a excelência nesses produtos. Então ficou mais viável. Hoje eu creio que para iniciar uma pequena cervejaria é possível fazer esse início com R$500 mil, está produzindo e colocando a cerveja artesanal no mercado. Por exemplo, o senhor começou mais ou menos com qual é a capacidade de produção da sua cervejaria? Nós começamos com uma capacidade inicial de 4 mil litros por mês. Sim. Né? E o 4 mil litros seria suficiente para ela se manter e, quer dizer, se equilibrar, como se diz? 4 mil litros, vamos dizer, é a primeira etapa para ela poder arrancar. Né? Ela poder... Para ter o domínio da produção. Exatamente, para ela poder pagar o dia a dia, né?